Hoje temos mais um Wesley Responde. Não dei nome pra ela ainda. Então vamos chamar ela de Clara. O Wesley Responde Clara. Gente, é grande, tá? É um textão. Eu até pensei bem se eu ia dar essa explicação pra vocês já no começo do vídeo, porque são 8 docs de história. Então, tô abrindo aqui no tablet, é que ela mandou pelo WhatsApp. Antes de começar esse Wesley Responde, por favor, deixe seu like, isso é muito importante pra mim. O YouTube vê a interação de vocês, me ajuda aqui na plataforma, então eu conto com gostei. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações. E se você se inscreveu recentemente, seja muito bem-vindo. Nevou o dia todo. Agora deu uma parada, mas quando eu acordei tava com muito gelo aqui na janela. E é isso. Chega de enrolação, eu vou chamar a vinheta. E bora pra mais um Wesley Responde e hidratem-se. Estou aqui com a minha água, cafezinho aqui, acabei de passar. Solta a vinheta. Olá, Wes! Espero que seja tudo bem por aí. Eu pensei se mandava esse relato ou não. Em novembro, quando eu pedi pra você tirar as cartas para mim, eu precisava de uma orientação em relação a essa minha história. Depois de muito pensar, eu resolvi mandar essa história pro seu canal. Gosto do seu jeito de contar as histórias e de seus conselhos. Então, bora abrir esse doc. Há 10 anos eu realizei um intercâmbio em um determinado país. No primeiro dia de atividades, conheci um intercambista e logo criamos uma conexão. Para não dar nomes, vou chamá-lo apenas de intercambista. Aos meus olhos, ele era uma pessoa simples e de bom coração. Eu me apaixonei por essa ilusão que eu criei dele. Nossa relação de amizade e de algo a mais sempre me gerou certa aflição, por não ser definido. Na época, eu conseguia perceber o quanto essa relação incerta me fazia mal. Lembro-me que a primeira vez em que dormimos juntos foi especial para mim. Especial porque eu estava gostando dele, não porque foi algo excepcional. Nesse dia eu dormi na casa dele e na manhã seguinte fomos encontrar um casal de amigos nativos do país. Ele e o colega nativo começaram a falar de outra intercambista. Estávamos em uma mesa. Nesse dia eu fiquei sabendo que o intercambista tinha uma paixão por uma outra pessoa do grupo. Achei desnecessário da parte dele colocar esse assunto em uma mesa de amigos, na qual eu estava fazendo parte, depois de nossa primeira noite juntos. Eu lembro que eu fiquei desconcertada. Foi como um balde de água fria, depois de uma noite significativa para mim. Wesley, eu fiquei muito triste, mas prossegui com a amizade. Durante os 6 meses de intercâmbio, a nossa relação foi morde-a-sopra, na qual eu não conseguia me desvincular emocionalmente dele. Tá, eu vou só fazer uma pausa aqui, porque eu não consigo. A língua aqui, né, de chicote, tem que soltar o meu chicotezinho. Gente, eu vou falar algo assim que é natural. Sexo é sexo, tá? Eu sei que quando as pessoas fazem intercâmbio ou quando as pessoas mudam para outro país, seja uma temporada curta de 6 meses, ou seja, a longo prazo, ou sai do seu país e vai para um novo, é uma nova cultura, é uma nova língua, é um novo clima, dependendo da estação do ano que você chegar. A carência, ela cresce muito e você também se sente muito fragilizado emocionalmente, porque além de você estar numa cultura nova, num território novo, você não tem ninguém ao seu lado. Você nasceu de novo, mas com uma idade mais avançada. Você não tem amigos, você não tem nenhuma rede de apoio, você não tem familiares e você está aprendendo a língua lá do abecedário aos números básicos, 1, 2, 3, em um outro idioma, ou seja, você nasce de novo, só que adulto, ou seja, você fica mais carente, você fica mais emotivo. Então, eu sei disso porque quando eu imigrei aos 19 anos, eu passei por tudo isso. Você beijava uma pessoa e você já queria um afeto, você abraçava uma pessoa e você já queria carinho. Então, é difícil, eu me coloco no seu lugar, porque eu já estive nele, mas é muito complicado, porque as pessoas, você se entregou de corpo e alma, achando que ia ser uma coisa bonitinha, e pra ele, mais um corpo, mais um, ok, checklist. Já transei com ela, mas eu gosto da outra, entendeu? Eu não quero faltar com respeito com você, mas você ficou toda abalada dele falando de outra pessoa na sua frente, é que pra ele não houve sentimento, houve apenas, né, a carne ali. Carne com carne, pelo no pelo, sexo, seja lá como as pessoas gostam de descrever. Às vezes ele me tratava muito bem, outras ele passava do meu lado e fingia não me ver. Ah, isso aqui, querida, pra mim é, ó, vai pra puta que pariu. Ou você quer falar comigo, vamos ser só amigos, mas vamos cumprimentar, olá, bom dia, boa tarde, aquela coisa boa.
Agora, se você faz a questão de me ignorar numa rua, pra mim, olha, eu pego a minha dignidade e vou embora. E você que se exploda, né? Eu não gosto dessa coisa de morde-a-sopra. Eu odeio isso. Então, pra mim, ou é amigo, ou é conhecido, ou não é nada. Me cumprimenta, né? Morde-a-sopra não é pra mim, né? Vocês têm também uma paciência que eu não tenho. Às vezes ele me tratava muito bem, outras vezes ele passava do meu lado e fingia não me ver. Às vezes ele me chamava pra ir na casa dele de última hora, com uma mensagem assim, abre aspas, eu estou entediado, você não quer vir aqui? Ou seja, eu era o que restou. Eu ia. Às vezes ele me chamava com antecedência pra ir no cinema, pra almoçar. Eu ficava perdido em meus sentimentos. Meus amigos viam que ele não me fazia bem fisicamente e ele não era o padrão de beleza. Ó, ainda um Jurandir desse, minha filha. E você sofrendo? Né? Que dó. Então as pessoas não entendiam o porquê de tanto sentimento por ele. Outros homens me chamavam para sair e eu tinha outras opções. Quando eu saía com essas outras pessoas, era para tentar esquecer o intercambista, mas não o Jurandir, tá? O nome dele é Jurandir agora. Mas mas não adiantava, eu não esquecia. E durante o intercâmbio ele comprou passagens aéreas para me visitar no Brasil, uma semana após o meu regresso. Hoje eu consigo perceber que dinheiro nunca foi problema para ele. Tanto que ele, durante o intercâmbio, ele pagou viagens para umas intercambistas do país dele viajarem com ele durante o feriado que teve. Encontrá-lo aqui no Brasil foi uma péssima decisão. Isto porque eu estava muito apegada às ilusões que eu criei a respeito dele. Esses dias aqui no meu país foram significativos para mim, ficando por muito tempo em minha memória. Por muitos anos eu romantizei essa lembrança do intercâmbio e desses dias dele aqui no Brasil. Antes dele vir ao Brasil, nós brigamos. Eu vi no Facebook que ele estava fazendo amizades com outras mulheres da minha cidade. Fui questionar e brigamos. Ele sempre foi mulherengo, mas eu não conseguia ver esse lado dele. Mas esse encontro no Brasil acabou acontecendo mesmo assim. Meu pai odiou o fato dele ser intercambista e vir ao meu país para me encontrar. O meu pai não o conheceu pessoalmente e eu não contei para o meu pai tudo o que se passava, mas mesmo assim ele não gostava desse intercambista. Intuição de pai, talvez. Eu já ia falar isso, aí você colocou aqui. Dizem que a intuição de pai e mãe nunca falha, né? Quando o pai pega ranço, birra de uma amizade específica aí que a gente tem, né? Aquela amiga, aquele amigo, geralmente eles acertam, viu? Pai e mãe têm olho bom pra isso. Tá, intuição de pai. Ou um homem conhece bem o outro homem. Eu poderia ter escutado meu pai, mas eu preferi viver as minhas emoções. Lembro-me que no último dia dele aqui no Brasil, ele insinuou que eu era uma puta, porque eu dormia com ele. Foi uma insinuação, mas como para um bom entendedor um pingo é letra, eu consegui interpretar o que ele quis dizer. Lembro-me também que eu estava com uma dor muito forte em uma determinada parte do meu corpo, e ele dizia que eu estava mentindo, que eu estava fazendo drama. Aliás, em outras oportunidades, ele já havia me falado que eu mentia, ou seja, ele colocava o meu caráter em dúvida. Poucos meses depois eu tive que passar por uma cirurgia por conta dessa dor. Mas eu fazia vista grossa para essa frieza dele comigo. Quando ele foi embora, eu me senti tão triste. Confesso que eu chorei. Não na frente dele, mas sozinha no meu quarto. Eu tive que fazer terapia para superar esse sentimento e seguir a minha vida. A vida seguiu. Eu me formei, eu consegui um bom emprego, consegui novas pessoas e anos se passaram. Anos sem contato. Ah, detalhe, alguns meses depois que ele foi embora para o país dele, ele me enviou alguns poemas que ele havia escrito. Um deles ele falava de mim, que eu era uma pessoa que ele amou com a alma. Ele usou essa expressão, amar com a alma. Outro poema é para outra mulher que eu descobri que era a namorada atual dele. Mais uma vez eu não gostei do que ele fez. Me enviar poemas de amor que ele escreveu para outra pessoa. Depois disso, os anos se passaram sem manter contato. Às vezes eu notava que ele stalkeava meus stories no Instagram, até que eu o bloqueei de forma definitiva. Ai que bom, né? Amém. Já deveria ter tido esse bloco, ó. Confesso que algo dentro de mim me falava que a nossa história ainda não tinha acabado e que a gente ainda iria se reencontrar. Mas que história? Vocês não têm história nenhuma, tá? Na minha cabeça eu idealizava esse reencontro, mas eu nunca fiz absolutamente nada para que essa história continuasse. Eu não entrava em contato com ele, contudo, depois de tantos anos, infelizmente, eu respondi um e-mail que ele me enviou em maio de 2023.
Digo infelizmente porque o retorno dele em minha vida não agregou nada de bom. Fato é que voltamos a conversar em dezembro de 2023. Ele veio ao Brasil me reencontrar. Ele estava mais frio do que nunca. Eu penso que ele apenas me escreveu porque a namorada dele terminou com ele. Olha, né, eu tenho que te dar os parabéns aqui, que a sua intuição está em dia. Falta seguir ela e pôr em prática. Aquela namorada que ele escreveu o poema foi a que terminou com ele, tá? Então eu fui um step para aquele momento da vida dele. Ele passou 5 dias aqui no Brasil, hospedado em um hotel ao lado do meu trabalho. Eu consegui 2 dias de folga. E de domingo a terça, fomos a uma cidade do interior do meu estado. Fiz de tudo para ser um reencontro e uma viagem agradável. Mas ele estava frio, distante. Salvo raríssimas exceções, não teve gestos carinhosos, beijos, abraços, risos, conversas longas e agradáveis. Às vezes ele ficava mudo ao meu lado, sem falar nada. Por exemplo, fomos a uma apresentação musical em um teatro e foi uma apresentação muito bonita. Ao final, ele saiu e foi andando na frente, em vez de andar ao meu lado, comentando sobre a peça como um casal normal faria, mesmo que seja um casal de amigos. Eu acho que nem amizade tem aqui, tá? Acho não, tenho certeza. E quando chegamos ao lado de fora do teatro, ele apenas falou: "Você vai querer chamar um Uber?" Ele estava sem celular e com uma cara muito séria. Fomos também ao cinema e foi a mesma coisa. No final, ele estava com a cara fechada e apenas falou que não gostou do filme. Eu percebi que ele mudava de humor muito rápido, pois antes do filme começar, ele até estava agradável e sorridente. A parte mais bonita desses 5 dias foi quando ele foi ao shopping comprar um presente para mim. Enquanto eu estava no meu trabalho, ele foi lá, comprou um perfume para mim, um perfume que ele notou que eu gostava. Achei bonitinho. Ele, todo tímido, me entregando o presente. Mas não se enganem com os tímidos e nerds. São homens do mesmo jeito. Tivemos uma interação muito estranha nesses 5 dias. Tanto que eu achei que aquele reencontro teria sido o ponto final de nossa história. Mas não foi. Quando ele chegou no país dele, ele me perguntou se eu poderia tirar férias em março, para eu ir para o país dele para a gente se encontrar novamente. Eu disse que sim. Mais uma vez eu perdi a oportunidade de dar um basta definitivo. Renovei o meu visto para ir, eu já conheci o país dele. Fui durante aqueles anos de contato zero com o meu namorado daquela época. Eu gostava muito do país dele e estava nos planos de voltar algum dia, mas não naquele momento. Na correria eu agendei um horário no consulado, peguei folga no meu trabalho e fui para o outro estado renovar o visto. Eu não sabia que ele compraria as passagens para eu ir para o país dele, então fiquei bem feliz e satisfeita quando recebi a mensagem no meu e-mail. Eu fiquei na casa dele, onde mora ele, a mãe e o irmão dele. Conheci a mãe dele, a avó, que foram muito agradáveis comigo. Fui muito bem tratada pela mãe dele, e quanto ao amigo intercambista, ele ficou boa parte do tempo no notebook trabalhando, o que eu admiro, pois é muito trabalhador. E no WhatsApp conversando com outra mulher. Eu ao lado dele e ele conversando com outra mulher. Certas coisas nem o tempo muda, né? Era uma mulher do trabalho dele. Essa situação me deixou bem chateada. Eu falei com ele que eu não estava legal. Isso não era legal pra mim. Eu ao lado dele e ele no telefone dando atenção pra outra mulher. Brigamos, isso na casa dele, no quarto dele. Ele virou pro lado da cama, dormiu em questão de segundos. E eu fui pro banheiro do quarto dele. Tive uma crise de choro. Comecei a chorar muito, sentada no chão do banheiro. Eu não consegui dormir. Passei a noite acordada. No dia seguinte ele acordou cedo e foi trabalhar. E eu fui para outro estado do país. Essa minha viagem sozinha para outro estado já estava programado mesmo antes dessa briga. Ele já havia pedido que eu fizesse essa viagem para outro lugar durante os dias que ele iria trabalhar presencialmente. Eu queria conhecer o prédio que ele trabalhava, pois é um prédio público, com uma visão bonita da cidade. Mas hoje eu percebo que ele evitou que eu fosse lá. Porque senão você ia encontrar a mulher que trabalha com ele, né? Que eles trocam papo no Whats. Viajei sozinha. Já estou acostumada a viajar sozinha. Eu gosto da minha companhia. Foi uma viagem linda. Conheci uma parte do país dele que sempre tive vontade de conhecer. No dia de voltar e encontrar com ele novamente, eu tive uma crise de ansiedade. Eu tive um sentimento muito estranho, uma vontade incontrolável de chorar. Mas eu fui para casa dele de novo, só mais 2 dias até o meu retorno ao Brasil. Ele passou a maior parte do tempo trabalhando e no WhatsApp. Eu saí sozinha para uma feirinha perto da casa dele. A mãe dele me levou de carro.
Ela realmente foi muito agradável comigo. Quando ele saía comigo, era às pressas, pois ele tinha que trabalhar o tempo todo. No dia de ir embora, era uma segunda-feira. Ele levantou cedo, foi trabalhar e me falou que nos veríamos na Europa. E assim aconteceu. Cerca de 30 dias depois, ele comprou as minhas passagens para irmos à Europa. Eu estava feliz e empolgada com essa viagem. Eu ainda nutria certa ilusão de que as coisas ficariam bem. Certa ilusão de que ele estava me levando para a Europa era porque de alguma forma ele gostava de mim e queria minha companhia. É que ele tá rasgando dinheiro, né? Esse cara tem dinheiro para dar e vender. Tá dando passagem para Deus e o mundo, deu para as intercambistas, deu para você. Então dinheiro não é um problema para ele. Então isso aqui, querido, é meio dia para ele, né? Ele paga passagem para você, para outras e dinheiro não tem problema aqui não. Tá, eu imaginei que seria uma viagem linda pela Europa, mas essa empolgação foi reduzindo. Quando chegou o dia do meu aniversário, ele sequer me enviou uma mensagem. Eu notei que as coisas estavam de fato de mal a pior, e a partir daí as conversas foram se reduzindo a quase nada. Quando tinha alguma conversa, era eu que puxava o assunto, e para falar de algo da viagem. Mas mesmo assim, eu fui para a Europa encontrar com ele. Foi a pior viagem da minha vida. No quesito companhia, foi a pior viagem. Ele nunca esteve tão antipático, grosso e frio, igual ele estava na Europa. Ele me repreendeu porque uma moradora de rua pediu a minha garrafinha de água e eu dei. Era uma idosa com um cachorro. Jamais que eu negaria água para uma idosa com um cachorrinho. Eu gostava de tirar foto dos prédios, das paisagens, e ele andava bem adiante e me deixava para trás sozinha, tirando as fotos. Quando ele via que eu estava para trás, ele me olhava com a cara feia. Quando estávamos no metro ou no bus, ele não encostava em mim. Aliás, ele não falava comigo. Era como se fosse um estranho sentado do meu lado. No primeiro dia, em nosso momento íntimo, eu tentei beijá-lo e ele rispidamente virou o rosto dele para que isso não acontecesse. Isso foi muito humilhante para mim. Mas, lá no momento, eu não consegui perceber o quanto foi humilhante. Ou seja, o cara pode, né, transar com você, mas não pode te beijar? Ai, gente, para. Ele rejeitou meu beijo, mas o meu corpo servia para outras coisas. Hoje, escrevendo esse relato, percebo o quanto foi humilhante. Hoje eu também consigo perceber que ele nunca teve o costume de me beijar e de fazer carinho. O meu corpo sempre foi útil para ele, mas nunca merecedor de beijo e carinho. Apenas 10 anos depois, eu consigo perceber esse fato. Um dia, lá na viagem, eu peguei no dedo dele para ver uma pelinha que estava no dedo dele, que ele estava falando que estava incomodando. Ele abruptamente puxou a mão dele para que eu não encostasse nele, como se a imunda fosse eu. Observação, tinha dia que ele ia dormir sem banho e com a roupa que ele passou o dia inteiro andando pela Europa, naquele calor do verão europeu. Em outro momento, ele me repreendeu porque eu estava procurando um presente para minha sobrinha, que ainda não tinha nascido, mas iria nascer em 2 meses. E durante toda a viagem, as conversas foram poucas. Poucos risos, não teve beijo, não teve abraço, não teve carinho, toque físico, não teve nada. Nem como amiga ele me tratava. Era como se fôssemos dois estranhos na maior parte do tempo. Ele fumava um cigarro atrás do outro e sempre fumou desde a época do intercâmbio, mas somente nessa viagem, na Europa, o cheiro dele passou a me incomodar. Olha o ranço na cena aqui. Mas somente nessa viagem na Europa, o cheiro dele passou a me incomodar. No terceiro dia de viagem, eu tive uma crise alérgica respiratória que me acompanhou durante toda a viagem. Mas para além da fumaça do cigarro dele, eu sempre, quando estou ansiosa, em nível máximo, eu tenho esse tipo de crise alérgica ou feridas na pele. Detalhe, que o meu couro cabeludo estava com feridas. É sempre assim quando eu estou ansiosa. Quando eu não estou emocionalmente bem, para variar durante a viagem, ele ficou conversando por mensagens com outra mulher. Essa situação mais uma vez me deixou mal. Ele viajando comigo e conversando com outra mulher, comprando presentes para outra mulher e falando que era para a prima dele, tirando fotos de todos os pratos que comia para enviar para essa outra mulher. Tudo isso ele fazia quando eu estava ao lado dele. Ele ignorava totalmente a minha presença. Lembro-me de estarmos no Louvre, eu toda encantada, empolgada. Quem não ficaria encantada no Louvre? Quando olho para trás, ele está virando a tela do celular com um risinho de canto de boca, conversando com outra pessoa. E isso foi constante durante toda a viagem. Outra ocasião, estávamos numa praça medieval, linda.
Eu, mais uma vez, encantada, e ele no celular conversando com outra, ignorando a minha presença, ignorando a paisagem, ignorando o momento. Quando eu fui questionar a situação, quando eu falei como eu estava me sentindo desconfortável com tudo isso, quando eu externei para ele, mais uma vez, ele estava ao meu lado e interagindo com outra mulher no telefone. Igual aconteceu quando eu fui no país dele. Ele me chamou de invasiva. Ele disse que essas conversas faziam parte da vida privada dele. Eu chamei ele de frio. Chamei ele de frio e começamos a discutir. Para não piorar a situação, eu me levantei da cama, vesti uma roupa, passei um batom, um perfume e saí sozinha. Isso já era umas 11 horas da noite. Saí sozinha pelas ruas da cidade, lá na Europa. Mas isso era melhor do que ficar lá no quarto, com ele. Eu fui abordada por alguns homens, querendo conversar comigo. Um deles sentou ao meu lado e conversamos um pouco. Era um árabe do Marrocos. Foi uma conversa agradável. Depois ele tentou me beijar. Eu não quis, eu falei que eu tinha que ir embora. Com o coração na mão, eu fui caminhando até o hotel. Gente, só parar aqui um pouquinho. Olha, eu vou só fazer uma pausa aqui para fazer um comentário. Em hipótese alguma, jamais, tarde da noite, saia do hotel, da hospedagem, do Airbnb, do local que você estiver, para andar em uma rua desconhecida, em uma cidade nova. Não interessa se é aqui na Europa, não interessa aonde for. Sempre vai ter pessoas com más intenções à espera de uma vítima. Seja para roubar, seja para abusar ou fazer coisas ainda piores, né? Matar mesmo. Então é o seguinte, não interessa se você está na França, não interessa se você está no Reino Unido, não interessa se você está no Canadá, não interessa se você está na Austrália, Nova Zelândia, né? Os lugares que são conhecidos por ser 100% seguros. Sempre vai ter alguém mal intencionado à espera de uma vítima perfeita, tá? Que perigo isso aqui, né? Que bom que você conseguiu sair sozinha e que esse cara não te pegou à força, né? Se é que você me entende. Tem que fazer essa pausa porque tem gente que esquece que no exterior também tem crime. Aí eu vou andar na pracinha de noite. Não, você não vai. Você não conhece a rua, você não sabe o histórico deles, né? Toda cidade tem uma parte que é mais violenta, uma parte que é mais segura. E um turista nunca sabe qual é essa parte. Meus amigos perceberam que alguma coisa não ia bem pelas fotos que eu postava. A minha irmã também percebeu a mesma coisa. O intercambista estava com uma cara de apáticos nas fotos. Nas poucas fotos que ele aparecia. Ela tá falando aqui do Jurandir, né? A minha intuição me diz que ele começou um relacionamento com essa pessoa que estava conversando durante a nossa viagem. E por isso ele me tratou como se eu fosse um objeto qualquer viajando com ele. Por isso, ele viajou comigo com tanta má vontade. Ou seja, quando ele não precisou mais de mim, da minha companhia, ele começou a me tratar mal. Eu vou fazer só uma correção, porque ele precisava do seu corpo, já que essa outra mulher estava à distância, né? Depois desse episódio da briga, que eu saí sozinho do hotel, sem ele, no dia seguinte ele me perguntou onde eu estava e o que eu estava fazendo. Ele me perguntou aonde eu havia estado. Eu respondi que não importava, o importante é que eu estava bem. E falei que desistia dele, que ele poderia conversar com quem quisesse, que eu desistia dele. Nesse momento, ele me olhou com uma cara de ódio. Wesley me deu medo dele. Quando tivemos esse diálogo, estávamos caminhando na calçada em direção à parada de um ônibus que pegaríamos para ir para outro país. Ele queria confirmar o endereço no mapa e paramos na calçada para ele verificar no celular. Exatamente nesse contexto e nesse momento, parou na frente dele uma criancinha de uns 4 anos. E essa criancinha ficou encarando ele, uma expressão de ódio, uma expressão bem parecida com que ele me olhou antes. Eu até me arrepio a lembrar disso. Talvez essa criancinha tenha visto alguma coisa que eu não consegui ver. A menina só tirou os olhos dele quando a mãe pegou ela no colo e a levou embora. Mas a viagem prosseguiu. A minha crise respiratória piorou nos últimos dias da viagem e depois dessa viagem nunca mais nos falamos. Eu excluí todas as fotos que eu tinha dele arquivada no meu notebook e no meu celular, inclusive as fotos do intercâmbio de 10 anos atrás. Rasguei fotos da época do intercâmbio, que eu havia revelado e que ele aparecia. Joguei fora um livro que ele me deu de presente durante o intercâmbio e joguei fora um isqueiro dele, que estava comigo, que era uma lembrança que eu tinha dele. Eu excluí e-mails, mensagens, tudo que me remetia a ele. Joguei fora, deletei. Desfiz-me do perfume que ele me deu de presente. Olha, eu adoro isso aqui, tá?
Eu acho que quando a gente tem que se desapegar de alguém, é bom desapegar de tudo, pra não ter energia, não ter lembrança, não ter recaída. Joga no lixo, taca fogo, desapega mesmo, para não ter nada com você. Já vai fazer 7 meses que retornamos da Europa, cada um para o seu respectivo país. Ele nunca mais me procurou e eu muito menos. Nossa última mensagem foi no dia que retornei da Europa, na qual ele perguntou se eu cheguei bem em casa. Eu respondi que eu havia chegado bem e perguntei se ele havia chegado bem. Ele respondeu que sim. Depois disso, não tivemos mais nenhum contato. Essa é a história, o fim de uma história com uma pessoa que eu tanto idealizei. Uma pessoa que por quase 10 anos, algo dentro de mim falava que era o amor da minha vida. Que eu achava que tinha um laço do destino que nos unia. Definitivamente, ele não é o amor da minha vida. Eu ainda penso a respeito, ainda não estou totalmente bem. Ainda fico tentando entender algumas coisas e o porquê de eu ter aceitado passar por isso. O porquê de eu ter me apaixonado há 10 anos atrás. Um cara que sempre demonstrou que não gostava de mim verdadeiramente. Hoje, o sentimento que eu carrego por ele não é de amor, mas sim de nojo, ego ferido, sensação de tempo perdido, sentimento de rejeição. Depois de longos anos, a minha ficha caiu. Os meus amigos do intercâmbio sempre me alertavam. O meu pai sempre demonstrou descontentamento em relação ao intercambista, em relação ao Jurandir. Inclusive, quando eu disse ao meu pai que eu reencontraria com o Jurandir, de novo, o meu pai não concordou com a presença desse homem na minha vida. Um amigo meu do trabalho também havia me aconselhado a não aceitar o Jurandir novamente em minha vida. Enfim, mais uma vez eu quis pagar para ver e esse foi o resultado. Se eu não tivesse romantizado a situação, ou seja, romantizado um amor de intercâmbio e idealizado tanto uma pessoa de outro país, eu teria vivido esses 10 anos com muito mais leveza. Provavelmente, eu não teria aceitado o retorno desse homem na minha vida. É assim que ela encerra esse e-mail. Clara, né? Foi o nome que eu dei pra você. Clara, eu não sei se eu vejo firmeza na sua mensagem aqui no finalzinho, não. Vamos continuar focando com essa terapia, Clara, pra você não ter uma recaída. Fazem 7 meses apenas que você retornou pro Brasil depois dessa viagem na Europa. Pra mim é pouco, tá? 7 meses ainda tá... O corpo ainda nem entrou em decomposição 100%. Ainda tem ali uma coisinha ou outra ali, tá? Não virou pó, não. Tá? Seguinte, foca nessa terapia, bloqueia esse cara de tudo, forever, joga essa chave no lixo, essa chave do bloqueio, você vai bloquear e vai jogar no lixo pra nunca mais voltar. Porque esse Jurandir já ficou uma década atrás de você te infernizando, te sugando, tomando seu tempo. Não sei qual é a sua idade. Vou chutar. 10 anos se passaram, você tá com 30? Já pensou você puxar isso pros 40? 50? E de repente você perde uma vida toda por conta de um Jurandir desses. Esse perfil de cara é o seguinte: todas as vezes que ele tomar um pé na bunda das outras mulheres, plural aqui porque ele conversa com várias ao mesmo tempo, ele vai tentar ir atrás de cada uma das que ainda dá corda para ele ter alguém ali para usar o corpo, convidar para uma viagem, já que dinheiro não é problema para ele. Então, assim que ele tomar um pé na bunda das atuais, ele vai começar a ir atrás, ele vai voltar atrás de você. É ele tomar um pé na bunda, ele volta atrás de você. Dinheiro não é problema. Ou você vai até ele, ou ele vai até você. E é um kit assim que é um kit de destruição. Porque ele vai te usar, vai te jogar todo esse esgoto dele, você é uma esponja, você vai absorver tudo e depois ele vai embora. Tranquilão, com o ego lá em cima e com uma namorada nova. Então deixa esse cara bloqueado pra sempre, foca na terapia. Tem muita coisa aqui ainda que precisa ser trabalhada em terapia, tá? Porque eu acho que você não esqueceu ele 100% não, e a terapia vai te ajudar nisso. Muito obrigada pela coragem em compartilhar sua história aqui com as pessoas no meu canal. Se tiver alguém assistindo agora, a primeira vez que caiu no meu canal, eu uso o codinome. Na vida real, o nome dela não é Clara. Na vida real, o Jurandir é só um embuste qualquer que não merece ter nome. Jurandir aqui pra ele. Gente, Clara, nos próximos 2, 3 dias esteja atenta à aba dos comentários. O pessoal sempre deixa aqui embaixo o que eles acham da história. Todo mundo mete bedelho. Aqui no meu canal a gente adora... Todo mundo aqui é fofoqueiro, tá? A gente adora falar da vida dos outros. Então,
O pessoal vai meter bedelho, então nos próximos 3, 4 dias esteja de olho na aba dos comentários. Caso queira mandar uma parte 2, as portas aqui estão sempre abertas para você. E se você está assistindo e quer mandar sua história para mim, mundowesleynoturno@gmail.com. Aqui na descrição desse vídeo você encontra meu e-mail. E é isso. Pra já, é nessa que eu vou. Um grande abraço no coração de todos vocês. Fui.